A paz de Deus, a paz do Senhor a todos nesta manhã, tarde, noite ou madrugada. Bem-vindos mais uma vez, meus queridos irmãos, ao 7º vídeo desta série, Esclarecimentos Bíblicos. E hoje, irmãos, nós vamos falar, da passagem bíblica que se encontra no livro de Lucas 18, versículo 18 ao 30, que nos conta do mancebo de qualidade. E eu acho que nos outros evangelhos, no evangelho de Mateus está escrito o jovem rico, que essa passagem, resumidamente aqui para vocês, ela nos conta que um jovem chegando a Cristo perguntou como alcançar a salvação. Cristo falou para ele guardar os mandamentos. Ele falou que já guardava os mandamentos, mas Cristo falou que para ele alcançar a vida eterna faltava uma coisa, que era ele vender os bens dele e dar os lucros, o dinheiro arrecadado aos pobres, e após isso seguir a Cristo. Mas, irmãos, no versículo 24 e 25 diz assim: E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Irmãos, e é aqui, que fica assim uma dúvida, Será que Cristo estava dizendo aqui que é impossível, um rico se salvar? Porque, irmãos, se nós for ver um camelo, eu acho que o camelo é maior do que o cavalo, e maior do que os vaca, boi, E a gente for ver uma agulha de costura, é impossível, um camelo passar por ali. Então, irmãos, a gente acredita que ele está falando que era impossível um rico se salvar. Mas no vídeo de hoje é isso que vim esclarecer a todos nós. Pois, irmãos, eu vou mostrar aqui aos irmãos alguns vídeos, que nos mostram que Cristo não estava falando, de uma agulha de costura, mas sim de outras coisas que o povo chamou também, de fundo de agulha. Então, não vamos demorar muito, vamos a estes vídeos e vou lhe mostrar. 19, versículo 24, Jesus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E existem duas interpretações. A agulha seria uma porta de Jerusalém que o camelo, abaixando a sua cabeça, conseguiria passar. Ou o camelo era uma corda em navios que era para atracar nos cais. A corda poderia ser desfiada até passar no fundo de uma agulha. Ambas as ideias passam um entendimento de humildade, muito diferente do que o jovem rico demonstrou. Independente da interpretação, a dica é: humilhe-se diante do Senhor. Compartilha com um amigo, curta esse vídeo e se inscreva para mais conhecimento bíblico. Querido, você sabe o que é o fundo de uma agulha? O Senhor Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico nos céus. Primeira coisa, não é essa agulha que nós imaginamos, lógico. Segundo, o rico ao qual o Senhor se refere não é o rico em valores, em bens, porque Abraão era rico, Jacó era rico. Então, o rico é aquele que é soberbo no seu coração, aonde não há espaço para Cristo. O fundo da agulha era uma pequena passagem que havia bem estreita, onde o homem passava apertado para que não precisasse mover todo o aparato de abrir uma grande muralha. Na verdade, o fundo da agulha era uma defesa, porque se passasse um cavalo, se passasse um camelo, a cidade poderia ser invadida por todo um exército. O fundo da agulha
era para a defesa. E o Senhor Jesus Cristo diz: não devemos ser ricos no nosso coração, mas sim humildes. Você sabia que a agulha que Jesus menciona em Mateus 19:24 não é uma agulha de costura? A maioria das pessoas acredita que Jesus estava falando de uma agulha de costura quando ele mencionou que é mais fácil do que um camelo passar pelo olho de uma agulha para um rico entrar no reino de Deus. Mas, na realidade, Jesus estava se referindo às portas das cidades. Nos tempos antigos, essas portas tinham duas folhas grandes e uma porta menor, chamado olho de agulha, destinado apenas a travessias de pedestres quando as grandes portas se fecharam. Colocar um camelo através do olho da agulha exigiu que o camelo se despojasse de seu fardo e dobrasse as pernas e o pescoço, uma tarefa difícil que muitas vezes deixava arranhões. O ensinamento de Jesus não era impossível para os ricos, mas lembrava que todos nós, ricos ou pobres, devemos livrar-se de nossos fardos, dobrar o pescoço em obediência, ajoelhar-se diante de Deus e reconhecê-lo. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero mostrar aqui algo muito importante aqui na França, em Fougères. Jesus disse na sua palavra que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. O que significa o fundo da agulha? Um caminho apertado. O fundo da agulha literalmente é isso aqui, ó. Esse é o caminho que Jesus quis dizer, do fundo da agulha, esse caminho apertado aqui, ó. Só passa uma pessoa, como você está vendo. Esse é o caminho que Jesus estava querendo dizer. Esse é o caminho para a pessoa alcançar a salvação. Mas infelizmente no mundo de hoje as pessoas preferem o caminho mais fácil, que é o caminho do mundo, que é o caminho mais largo. Mas se você quer seguir Jesus, você precisa passar por fundo da agulha, que é o caminho da salvação, o caminho apertado. Mas esse é o caminho que você vai entrar no céu, porque ele mostra Jesus. Ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que Deus te abençoe. Então é isso, né, meus irmãos? É só dando aqui uma relembrada no que, né, os irmãos viram nos shorts. É que quando Cristo falou que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, ele estava falando, né, de uma porta pequena, né, que tinha nos portões grandes da cidade, né. Um exemplo, né, quando assim você vai numa loja, né, assim, aquelas lojas grandes que tem aquelas portas aqui, aquelas portas que enrola, né. Quando eles fecham aquelas portas grandes, né, assim, algumas lojas, né, que vendem sapato, variedades, sempre tem aquela portinha pequena para o funcionário fechar a porta maior por dentro e sair pela portinha pequena, né? Então, meio que aquela portinha pequena que tem nas lojas hoje tinha nos portões das cidades, né? E eles chamavam ela de fundo da agulha, né? O olho da agulha, que um camelo passar, né, naquele fundo de agulha dos portões da cidade até passava, mas o coitado do camelo tinha que, né, se ajoelhar e abaixar a cabeça, né, ou seja, demonstrar ali humilhação, reverência, né, coisa que o mancebo rico não teve, né, não quis se despojar das suas riquezas, né. Pois até quem sabe, né, irmãos, Cristo não estava apenas experimentando ele, né? Pois também, né, o nosso mestre sabe que, né, ele necessitaria, né, dos seus bens materiais para viver, né? Quem sabe talvez Cristo só não estava o experimentando, né, como Deus experimentou Abraão, né, pedindo que matasse a seu filho, né, mas para ver, né, a obediência de Abraão. Mas, né, irmãos, e ainda fala também que nos navios, né, quando eles chegam nos portos, tem um lugar onde é amarrada uma corda, que o nome da corda é camelo, própria corda chamada camelo, como vimos, né, no primeiro shorts. Ela
bala pode passar pelo fundo da agulha, mas precisa se desfiar, né? Precisa se humilhar. Então, né, o que Cristo queria falar era sobre humildade, né? E bom, queridos, né, chegamos, né, mais uma vez no final de um vídeo, né? Agradeço mais uma vez a todos por acompanhar, assistirem, né? Quem tiver sugestão, né, e querer também nos falar alguma coisa, pode deixar nos comentários, tá bom? Fiquem todos com a paz de Deus, Deus abençoe e valeu!